Boa noite a todas e todos. Muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite ao programa PET. Eu agradecer ao convite ao programa PET, ao Frederico Machado. Muito bom estar nessa casa e contribuir então para, junto com a Sônia, André e vocês em seguida, a pensar sobre essa pergunta: como anda a saúde da nossa democracia. Bom, pensando um pouco na composição da mesa, eu pensei, eu sou cientista política, estudo setor de saúde, reforma sanitária e movimento sanitarista, mas eu pensei em trazer para vocês mais uma pegada da ciência política, justamente para a gente pensar que democracia que está sendo desmontada, que saúde está sendo desmontada, como a gente pode pensar essas mudanças. Então, levo vocês então nesses 20 minutos para um passeio pelas mudanças institucionais. A priori a gente tem falado muito em desmonte, extinção, destruição, desconstrução, tanto de vários setores de políticas públicas, políticas sociais, bem como da democracia. São esses argumentos fortes que a gente tem usado na nossa resistência, no nosso engajamento, na nossa união, como a Sônia bem lembrou. Oi? Célia, desculpa. Célia bem lembrou. E esses são argumentos legítimos na nossa militância, no nosso ativismo, André, sem dúvida, mas eu acho que, no fundo, o que vem acontecendo, claro, as mudanças podem ser radicais, abruptas, essas mudanças institucionais acontecem no mundo dessa maneira, normalmente por fatores externos, como um desastre, como um golpe, como uma quebra de bolsa de valores, mas tem muitas mudanças que a gente tem presenciado no mundo de políticas públicas e da democracia, que tem uma outra natureza. E eu acho que entender a natureza dessas outras mudanças, que não são radicais, ou seja, não mudam o status quo de uma hora para outra, é muito importante, inclusive, para aquilo que a Célia está chamando a atenção para a gente, para a nossa resistência. Estou falando, então, de mudanças que são incrementais, paulatinas, gradativas. Ou seja, não se trata de uma virada de chave, mas de um desmonte, desconstrução que vai vindo aos poucos. E por que elas são importantes para a gente olhar como um prisma de análise, com um par de óculos? Porque elas acontecem várias vezes na surdina, são silenciosas, né? São invisíveis e, ao mesmo tempo, elas trazem duas coisas bem importantes. E elas podem funcionar para o bem ou para o mal, a depender do ponto de vista de cada um de nós, concordam? E já vou falar sobre isso. Mas elas trazem dois elementos que são muito importantes. Quando essas mudanças lentas, paulatinas, gradativas, seja de um setor, de um programa ou de democracia, acontecem, isso significa duas coisas importantes. Uma, que quando se desmonta alguma coisa, significa que estão chegando novos atores montando uma outra coisa. E a gente não pode esquecer disso. Não é só desmonte, não é desmontar, colocar no caminhão e mandar embora. Alguém está chegando com o caminhão, com seus próprios móveis, com novas ideias, novas visões, montando uma outra coisa baseada numa visão do mundo próprio. E segundo elemento que é muito importante para a gente entender, que se alguma coisa está sendo desmontada, gente, significa que ela está perdendo legitimidade. E essa perda de legitimidade, ela pode ser também paulatina. Mas se você desconstrói algo e não tem resistência, não tem união, não tem um engajamento, significa que algo que está sendo desmontado já não tem a legitimidade que tinha antes. Então, da mesma maneira que a gente precisa estar fazendo vigilância em relação aos novos atores que estão chegando, também temos que nos preocupar a recuperar a legitimidade das coisas e instituições nas quais a gente acredita.
Então, aqui eu queria, a partir desse foco nas mudanças institucionais e incrementais, eu queria fazer dois caminhos para tentar responder essa pergunta, como anda a saúde da nossa democracia. Então, queria aplicar essa lente das mudanças incrementais para pensar saúde e democracia, dizia Sérgio Aroca, né? E, em segundo lugar, queria oferecer para vocês uma canja sobre o meu país de origem, Polônia, para pensar, então, nessas mudanças incrementais na democracia de alguns países, como entre eles a Polônia, e só não porque eu sou polonesa, é porque a Polônia, Hungria, Turquia e Venezuela são países que estão sendo comparados com o Brasil. Então, acho que eles podem falar alguma coisa sobre a saúde da nossa democracia daqui a pouco. Então, se eu pensar, aí me junto aqui a Sônia, e Célia já me facilitou o caminho, se eu pensar nas mudanças incrementais no setor de saúde no Brasil, era exatamente isso. Em 88, a saúde, o SUS na Constituição, era uma virada de chave, mas, na verdade, a ampliação, expansão de serviços públicos de saúde se deu antes, desde os anos 70, com sanitaristas como a Célia entrando no Estado, numa tensão grande, porque era como a gente vai colaborar com o regime militar, mas a decisão de vários dos sanitaristas foi entrar para dentro do Estado e mudar, introduzir primeiras políticas públicas de saúde, ainda antes do SUS. Então, por exemplo, Eleutério Rodrigues Neto entra no coração do inimigo, que era o INAMPS, para, dentro de uma pequena secretaria, começar a desenvolver, junto com sua equipe, da qual fazia parte o Temporão, as ações integradas de saúde. O que eram essas ações? 82, estou falando de 82, já 6 anos antes da Constituição, eram primeiras formas de expandir, na verdade não expandir, instalar e implementar serviços públicos de saúde via estados e municípios, né? Então, se expandem essas ações e nesse mesmo corpo, nesse mesmo coração do inimigo, do outro lado do corredor, tinha uma outra equipe implementando programas que escolhiam setor privado como principal provedor do INAMPS. Ou seja, eram duas secretarias num caminhos bem diferentes. Ou seja, então, implementando as mudanças de uma maneira gradativa, do nosso ponto de vista, imagino de todos nós aqui, para o bem, para a ampliação dos serviços públicos de saúde. E assim vai continuar, depois aparece o Sistema Único, Descentralizado de Saúde, o SUS, e aí chega nesse momento da institucionalização do direito à saúde, que é muito importante, por isso ele não é deslocado também, não é desmontado de maneira fácil, certo? Com 88. Então, só para mostrar que as mudanças são gradativas, paulatinas, desde que tenha atores engajados com uma visão do mundo, né, querendo criando legitimidade para essas mudanças, como o movimento sanitarista estava fazendo em vários eventos, por meio de várias ações, bem como criando os mecanismos, novas instituições para tanto. Aí vamos viajar 30 anos depois, olhando, por exemplo, o programa Mais Médicos, que também sofre, né, o desmonte, que também é paulatino. Que quando os cubanos vão embora, a gente sabia que já em 2016 esse programa já estava sendo desmontado no próprio governo Temer, perdendo, por exemplo, 3.000 médicos naquele tempo. A gente tem que se perguntar, quem está vindo? Qual caminhão, quais novos atores estão vindo para substituir esses médicos que não conseguem chegar nas periferias do nosso país, né? Qual é a legitimidade desse programa, como a gente pode reconstruí-la ou barrar a entrada, por exemplo, de planos de saúde para a população mais empobrecida desse país, né? Então, ou seja, também tem uma coisa de desmonte, de mudanças, desmonte paulatino nesse quesito. Bom, isso só para mostrar que, ou seja, nossa vigilância, nosso engajamento no próprio movimento das novas
novas ondas de ativistas é tão importante para poder assegurar esses processos, ou seja, não basta, enfim, olhar só momentos cruciais na história do país. Agora, será que esse mesmo raciocínio se adequa para pensar a democracia? Será que a democracia ela pode ser desmontada paulatinamente, de uma maneira gradativa? O que a gente está vivendo hoje? A Célia estava dizendo, você deve ter algum nome, Sônia, ela profunda. Será que o que a Célia estava dizendo para nós, né, que a nossa democracia está bem doente, significa que ela está sendo desmontada de uma maneira... Até que eu não diagnostiquei se ela estava bem. Qual é o grau? Então, aqui eu também não vou fazer um diagnóstico, porque a gente está vivendo esse momento, são 8 meses, certo? Claro que tem um período também antes, que também vem contribuindo para isso, então eu não vou fazer um diagnóstico aqui, mas eu vou fazer vou emprestar a experiência de outros países que estão sendo comparados com o Brasil, junto com, na verdade, com base no grande cientista político Adam Przeworski, que é meu conterrâneo, também polonês, que trabalha em Nova York, para mostrar para vocês justamente que essa lente de análise de mudanças incrementais, gradativas e paulatinas, serve sim, infelizmente, para entender como é possível, e eu uso agora a palavra que ele usa, estragar as instituições democráticas. Então, olha só, o Adam Przeworski, ele então pega Venezuela, Turquia, Hungria e Polônia como os países que, na visão dos cientistas políticos, estão vivendo uma ameaça à democracia entendida, vamos juntos aqui, que é na clássica definição de ciência política, no sentido de impedimento da oposição assumir o poder, número 1, no impedimento do Estado do Direito e, em terceiro lugar, no impedimento da expressão livre de opinião, por meio de protestos, manifestações ou quaisquer outros. Qual é o argumento do Przeworski? O Przeworski mostra que nesses 4 países o que está acontecendo é eu chamar isso de desconsolidação, mas vamos chamar isso de desconstrução democrática por meio de medidas legais e democráticas. Então, nesses 4 países, quando ele observa os últimos, na Polônia desde 2015, em outros países antes, quando assumem esses partidos com uma bandeira bastante ideológica, então no caso da Polônia é defender a verdadeira religião católica. Quando eles assumem o poder, começam a mexer justamente nesses 3 alicerces, ou seja, oposição, permitir que a oposição vença as eleições, permitir livre expressão e Estado do Direito no sentido de independência dos poderes, eles começam a puxar esses fios, certo? De uma maneira, olha só, legal e democrática. Querem alguns exemplos? É o seguinte. Tá. Então, por exemplo, o que eles fazem? O que eles fazem na Polônia? Começam a mexer na forma na independência do Poder Judiciário. Então, por exemplo, Tribunal Constitucional. Aparentemente não liquidam o Tribunal Constitucional, mas proíbem que o Tribunal Constitucional, que julga a constitucionalidade ou não do Poder Executivo, invisibilize, não permita, não publique suas decisões durante os primeiros anos, 2 anos. Ou seja, o tribunal, então o nosso Tribunal Superior, certo? Ele diz que a coisa está inconstitucional, mas ele não pode divulgar sua opinião, sua decisão. Isso está dentro da lei, ele não está infringindo nenhuma lei. Os juízes poloneses da primeira instância podem também questionar a constitucionalidade das leis.
mas isso tem que passar até Tribunal Superior da Justiça. Tem que passar por a hierarquia. O que eles fazem? Mudam a composição do Tribunal Superior da Justiça, com sua gente, não mexendo, não fazendo nada antidemocrático. Proíbem, em 2016, restringem, por meio de lei antiterrorista, todas as formas mais radicais de protestos e manifestações. Ou seja, inibem a oposição, certo? Aparentemente, nada antidemocrático, certo? Na Hungria, por exemplo, o partido no poder usa referêndum para poder derrubar impedimentos a certas coisas que estão na Constituição. Então, o parlamento não permite, deixa eu recorrer à população, fazer referendo e eu derrubo, então, a posição do parlamento. Então, o que o Przeworski mostra, então, que por meio de mudanças gradativas paulatinas que podem acontecer num mês, depois de um ano, vão se liquidando aos poucos esses alicerces, 3 alicerces da democracia, podendo gerar uma mudança radical que depois ninguém mais vai impedir, porque o partido que está no poder, e aí o Przeworski é um cientista político clássico, os políticos querem permanecer no poder. Então, esse desejo nesses 4 países, ele é perpetuado justamente por essas mudanças democráticas, gradativas, porém democráticas, mas que ao mesmo tempo corroem a democracia. E para terminar, imagino que venha na cabeça de vocês a pergunta, mas como isso é possível? Como é possível, então, que a oposição, os cidadãos comuns, não conseguem impedir esses estragos à ordem democrática por meio de mudanças paulatinas? Ele responde de 3 maneiras que a gente pode discutir, porque me parece que também ajuda a pensar o Brasil. Primeiro, porque para o cidadão comum é difícil perceber, mesmo que ele é defensor da democracia, que essas mudanças incrementais, um pouco aqui, um pouco na justiça, um pouco no parlamento, um pouco na oposição, que isso tudo pode no final dar resultar numa mudança aí sim radical de impedimento da democracia em si. O segundo argumento do Przeworski é que a oposição, e aí pensem um pouco aqui no nosso país, que os partidos da oposição, eles não vão ter legitimidade na voz, porque o que o cidadão comum vai pensar é que eles só querem voltar ao poder. Então, a voz da oposição, por meio dos partidos, ela não tem toda essa legitimidade. E, por fim, o terceiro ponto, tão bonito quanto triste, é que as instituições democráticas, e o Przeworski é um grande estudioso das democracias, não tem mecanismo de defesa contra os estragos promovidos pelos governos eleitos democraticamente. Tem lacunas. Então, para um bom leitor político leitor, que quer permanecer no poder e tirar os obstáculos, vai conseguir puxar certos fios das instituições para poder fazer esse estrago radical. Portanto, para terminar, o Przeworski me junto aqui a Célia para dizer que a oposição, nós que estamos no momento na oposição, não podemos então permitir com que essas mudanças paulatinas e gradativas avancem, porque na visão dele, eu acho que todos nós de certa maneira podemos acreditar nisso, a gente tem que levar essa hipótese de fato para que a oposição possa ganhar de novo o governo, para reter essas ações que parecem legais, são democráticas, porém podem dar um efeito final trágico. Então é isso, não quero terminar a frase com trágico, mas enfim, então nosso recado aqui é em busca da resistência, resiliência
e na construção da legitimidade das coisas e das visões do mundo em que a gente acredita. Muito obrigada.